Graça e paz, nos encontramos nesta noite para louvar, bendizer o Senhor, engrandecer esse Deus. Eu quero te convidar nesta noite, noite onde comemoramos 25 anos de vida e missão da Igreja Metodista em São Mateus. Eu quero te convidar a trazer à sua memória toda a história que você tem com essa igreja. As formas que Deus falou com você, que Deus te fortaleceu, te ajudou, te consolou. Quero te convidar nesta noite a receber da presença do Senhor aí na sua casa, aonde você estiver assistindo, que você possa receber da graça, da maravilhosa presença do nosso Deus. Vamos orar, vamos bendizer, vamos cantar para o Senhor. Eu sei que nesse momento nós precisamos estar em casa, mas o Senhor é esse Deus que está presente na sua vida, na sua sala, na sua cozinha, aonde você estiver, assim como está comigo nesta noite. Por isso eu quero te convidar a celebrar o Senhor, sabendo que Ele é todo-poderoso e que Ele está no controle de todas as coisas. Até aqui, o Senhor nos abençoou, não foi? E seguindo o tema do aniversário, nós somos imitadores de Deus, como filhos amados. Eu quero te convidar a, como imitador do Senhor, reconhecer que Ele é todo-poderoso e que Ele faz todas as coisas da melhor maneira possível. Vamos engrandecer, vamos abençoar aquele que está do nosso lado, testemunhar da presença do Senhor nas nossas vidas e fazer desse tempo um tempo ricamente abençoado. Amém? Irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Neste culto de aniversário da Igreja de São Mateus, em que fazemos 25 anos, nós louvamos e exaltamos o nome do Senhor, porque Ele tem sido constante em nossas vidas e em nossa comunidade. O Senhor tem nos amparado, nos ensinado, nos socorrido, nos transformado, e em todas as coisas nós reconhecemos que o Senhor tem sido bom. Vamos ler o Salmo de número 145, um salmo de exaltação ao nome do Senhor. Do versículo 1 até o versículo de número 10, diz assim: Eu te exaltarei, ó Deus, meu Rei, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos. Cada dia te bendirei, e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, e a sua grandeza é insondável. Uma geração louvará as tuas obras a outra geração, e anunciará os teus atos poderosos. Na magnificência gloriosa da tua majestade e nas tuas obras maravilhosas meditarei. Falar-se-á do poder de teus feitos tremendos, e eu contarei a tua grandeza. Publicarão a memória da tua grande bondade, e com júbilo celebrarão a tua justiça. Bondoso e compassível é o Senhor. Tardio em irar-se e de grande benignidade. O Senhor é bom para todos, as suas misericórdias estão sobre todas as suas obras. Todas as tuas obras te louvarão, e os teus santos te bendirão. Amém. Esse é um texto que nos ensina, que nos chama a exaltar e bendizer o nome do Senhor. Ele bendiz o nome do Senhor pela sua grandeza. Reconhece a Deus como Deus de poder, o Deus criador, o Deus que tem domínio sobre todas as coisas. E por isso ele é digno de ser louvado. Mas também pela sua bondade. O Senhor está muito acima de nós, mas Ele usa esse poder e essa sua posição para nos abençoar, para trazer boas coisas aos teus filhos.
para olhar com compaixão e com amor para com todos nós. Por isso o Senhor é louvado, por ser misericordioso, por ser compassivo. Ele não se ira facilmente, diz aqui, mas ele olha com amor, por ele quer o bem de todos nós, nos quer perto dele, não longe. O Senhor seja louvado por isso. Aqui fala um pouco da experiência que eu devo ter, o irmão e a irmã também, de anunciar esse Deus, de contar aquilo que ele tem feito. E essa é a missão da igreja. Quando testemunhamos uns aos outros do que ele tem feito em nossas vidas, do que ele tem feito em nossa igreja e na nossa família. Quando nós contamos aquilo que o Senhor realmente é, aquilo que o Senhor tem feito, a igreja cumpre a sua missão. Nesses 25 anos de São Mateus, é o que nós temos feito. Cada um que chega contribui com a sua experiência, contribui com o seu aprendizado e fortalece ao outro. E assim nós testemunhamos e nos fortalecemos juntos. O texto, no seu versículo 10, diz que a própria criação do Senhor, o próprio poder, as próprias obras do Senhor já testemunham a seu favor, já testemunham a grandeza e o poder. Mas diz que os santos bendizem ao Senhor. A igreja deve realmente reconhecer quem é Deus. E é o que nós faremos agora, através dos cânticos de louvor. Vamos cantar ao nosso Deus, vamos cantar porque estamos felizes que nesses 25 anos, com certeza temos muitas bênçãos a contar. Com certeza temos muitos momentos em que nos sentimos amparados pelo Senhor, pela sua grandeza, pelo seu poder, mas principalmente pelo seu amor e pela sua bondade. Convido o irmão e a irmã, vamos louvar ao Senhor. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e
insondáveis, seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Convido os irmãos e irmãs a lerem comigo o Salmo de número 32, os versos de número 1 e número 2. Diz assim o texto: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui a iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Amém. Diz esse texto: bem-aventurado aquele a quem o Senhor perdoa. E o Senhor perdoa aquele que ele não vê iniquidade, ou seja, é o contrário de equidade. A equidade é a igualdade, é a justiça. Mas aquele que o Senhor não vê iniquidade é aquele que o Senhor não vê injustiça, é o homem justo. Bem-aventurado é aquele que o Senhor vê que no espírito dele não há dolo, ou seja, não há má intenção. Não há algo ruim que ele deseje fazer. Mas o Senhor olha e nos vê que somos realmente imperfeitos. Mas cada um de nós tem que ter o desejo de fazer aquilo que é o correto e vermos nossas imperfeições. Nos achegarmos diante do Senhor e pedirmos o perdão dele. O Senhor olha para cada um de nós e vê que nós erramos. Mas olhando o coração de cada um, ele percebe aquele em que há o temor dele, aquele a quem desejaria ter feito bem, aquele quem desejaria acertar, aquele que reconhece o seu erro e aquele que tem o coração constrito, porque fez aquilo que ele sabe que não era a vontade do Senhor. O Senhor olha para cada um de nós e ele deseja que nós nos reconciliemos com ele. E o que faremos agora, através da nossa oração? Vamos reconhecer diante do Senhor quem nós somos, reconhecer diante do Pai os nossos erros e reconhecermos que somente o próprio Deus, ele é justo, fiel e bondoso para nos perdoar. Vamos, através da oração, nos aproximarmos deste Deus. Senhor, nós reconhecemos, Pai, que somos imperfeitos. Reconhecemos que erramos. Reconhecemos, Senhor, que temos feito aquilo que não é a Tua vontade, Pai. Pai, olhe para os nossos corações, Senhor, e veja se há algo bom neles, Pai. Que tenhamos, Senhor, a intenção de nos reconciliarmos contigo, Senhor. Que temos a intenção, Senhor, de fazermos aquilo que é o correto. Que sejamos fiéis a Ti, Pai. Que sejamos, Senhor, anunciantes das Tuas boas obras, Pai. Pai, corrige-nos, Senhor. Que haja em nós um coração puro, Pai. Louvado seja o Teu nome, Senhor, porque enviaste Teu Filho Jesus Cristo para morrer por nós, Senhor, e nos salvar, e nos reconciliar contigo, em nome de Jesus. Amém. Nesse momento nós vamos orar ao Senhor pelas pessoas que estão enfermas, pelos comerciantes, por aqueles que precisam de um emprego. Nesse momento nós vamos nos colocar em oração
diante do Senhor. Mas antes da oração, gostaria de te convidar a ler comigo o texto que está em Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5, a partir do versículo 13. Você achou aí? Tiago, no Novo Testamento, quase lá no finalzinho, capítulo 5, a partir do versículo 13, que diz assim: Alguém de vocês está sofrendo? Faça oração. Alguém está alegre? Cante louvores. Alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. Portanto, confessem os pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois orou de novo. Então o céu deu chuva e a terra produziu seus frutos. Quero repetir com você o finalzinho do versículo 16, que diz: Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Muito pode, por sua eficácia, a sua oração, a súplica daqueles que já foram salvos, já foram libertos pelo Senhor. E por isso, nessa noite, nós estaremos orando. Como diz o comecinho do texto que lemos, está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Nós já cantamos, vamos voltar a cantar, mas nesse momento eu quero te convidar a orar ao Senhor. Nesse tempo, nem nós, como pastores e pastoras, podemos ir aos hospitais, mas eu tenho certeza que o Senhor, Ele ouve a oração da igreja que se une por um propósito. E por isso, nessa noite, eu quero te convidar a orar ao Senhor. Coloque aí diante do Senhor o nome da pessoa que você conhece, que faz parte da sua família, ou que só é amigo, mas que precisa da direção de Deus, precisa de uma resposta de Deus. Essa semana, uma pessoa muito querida para nós, a Jennifer, foi internada. Nós vamos colocar o nome dela também em oração, crendo que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que nós podemos pedir, sonhar ou pensar. Nós vamos também orar pelo Tiago, que junto com a sua esposa também estão com Covid. Então, a Jennifer e o Tiago estão com Covid e o Senhor deseja restaurá-lo. Eu creio. Por isso, eu quero te convidar, nesse momento, a apresentar ao Senhor o nome da pessoa que você conhece. Também nós vamos orar por aqueles que estão ali como médicos e enfermeiros, médicas e enfermeiros, lutando pela vida de tantas pessoas e que muitas vezes se sentem sobrecarregados, mas o Senhor deseja renovar o ânimo, renovar a esperança. Nós vamos orar pelos comerciantes que precisam trabalhar nessa época, e o Senhor é quem faz todas as coisas. Nós vamos orar pelo nosso país, pelos nossos governantes, pedindo para que o Senhor dê sabedoria e entendimento para tomar as decisões que agradam ao Senhor e não a si próprios. Vamos orar ao Senhor? Quero te convidar nesse momento a dar a mão para alguém que está do seu lado aí, que nesse momento
nós possamos nos unir e esse movimento de dar a mão para alguém que está do seu lado possa representar todo o povo de Deus se unindo com um propósito. Vamos orar? Ó Deus, Deus maravilhoso, Deus tremendo, Deus que conhece todas as coisas, Deus que faz infinitamente mais. Ó Deus, nós queremos colocar diante do Senhor o nome das pessoas que nós conhecemos. Pessoas que passam pela nossa lembrança, que passam também pelo nosso coração, de tanto que são amados. Ó Deus, nós queremos colocar a vida da Jennifer, que se encontra internada. Ó Deus, nós te pedimos, ó Pai, que a tua graça a alcance nesse momento. Ó Deus, nós queremos também te pedir por tantos outros que estão internados e que precisam, ó Pai, da tua resposta, da tua restauração, do teu toque de cura. Ó Deus, nós confiamos no Senhor. Queremos também te pedir por aqueles que, assim como Tiago, precisam enfrentar essa doença em casa. Ó Deus, tem misericórdia, Senhor. Cuida, Senhor, restaura a saúde, restaura, Senhor, o ânimo, restaura, Senhor, a alegria da tua salvação. Ó Deus, abençoa, Senhor, aqueles que perderam alguém querido, seja da família ou seja amigos, e que agora precisam enfrentar o luto, a distância. Ó Deus, tem misericórdia, Senhor, que com a tua graça possa, Senhor, carregar estes e estas que se veem sem chão. Ó Deus, cuida, Senhor, também dos comerciantes, dá, Senhor, sabedoria, entendimento, Senhor, para que possam descobrir a melhor maneira de trabalhar, mas também de não perder a saúde. Ó Deus, nós te pedimos, ó Pai, por aqueles que precisam de um emprego, para aqueles que precisam de uma resposta. Ó Deus, cuida, Senhor, estende, Senhor, a tua mão sobre aqueles que estão na linha de frente, como médicos, enfermeiros, médicas, enfermeiras. Ó Deus, cuida, Senhor, também do pessoal de limpeza, pessoal de segurança. Ó Deus, dá, Senhor, da tua direção, do teu discernimento, para diante das situações tomarem as melhores decisões. Assim também nós queremos colocar diante do Senhor a vida do nosso presidente, dos nossos governantes, governadores, prefeitos, deputados, vereadores, senadores. Ó Deus, que eles possam escolher pela saúde do povo, pelas melhores condições do povo brasileiro. Ó Deus, derrama, Senhor, da tua orientação e possam, ó Pai, tomar as melhores decisões que agradam ao Senhor e não a si próprios. Ó Deus, nós clamamos ao Senhor, mas também queremos declarar que confiamos na tua fidelidade, na tua resposta. Te agradecemos, ó Pai, porque sabemos que o Senhor faz todas as coisas perfeitas e nós confiamos na tua resposta para cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela tua porção sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Nesse momento eu quero te convidar a fazer a sua oferta, a entregar o seu dízimo, lembrando que o dízimo ele é uma expressão da sua fidelidade para com Deus. O Senhor é fiel em todas a sua palavra. A oferta é uma expressão de gratidão ao Senhor, reconhecendo o quanto Ele tem sido generoso e tem nos abençoado
em cada momento, em cada mês, em cada dia desse ano. Eu queria ler com você o texto de Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, Jesus estava contando uma parábola. Então, Lucas capítulo 12, a partir do versículo 16, diz assim: E Jesus lhes contou ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar: Que farei, pois? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Até que disse: Já sei. Destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Você tem depósitos, muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite lhe pedirão a tua alma. E o que você tem preparado, para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Quero te perguntar, o que você entende dessa expressão ser rico para com Deus? Jesus estava tentando ensinar o povo a necessidade de não ser governado pelo dinheiro, pelos bens. O que é mais importante, você ter ou você ser? Nesse mês nós temos falado bastante sobre sermos imitadores de Deus. Assim como a prata reflete o seu autor, desejamos refletir a Cristo. Imitar ao nosso Deus não é coisa simples. Muitos pastores já têm falado sobre isso conosco durante esse mês. Ser rico para com Deus. Aquele homem pensava em acumular os bens, acumular a sua riqueza, e Deus diz para ele: Louco, hoje te pedirão a tua alma. O que você tem armazenado, o que você tem guardado, para quem vai ser? Não quero te incentivar a perder tudo que você tem, mas avaliar de que forma você tem lidado com o dinheiro. Ele te comanda ou você comanda? Você é quem toma as decisões. Ser rico para com Deus. Jesus, ele diz para nós sermos ricos para com Deus. O Senhor deseja que nós não sejamos governados pelo dinheiro, pelos bens, mas que possamos testemunhar, possamos, sendo imitadores de Deus, amar o nosso irmão, amar o nosso próximo, estender a mão àquele a quem precisa. Quando você oferta, quando você entrega o seu dízimo, você está dizendo: Senhor, eu confio no Senhor, eu agradeço ao Senhor por todo o bem que o Senhor tem feito. Você também está investindo na obra do Senhor, porque com esse dinheiro nós podemos abençoar aqueles que precisam de uma cesta básica, que precisam de gás para sua casa, ou talvez remédios, e por isso quero te incentivar a continuar não apenas depositando ou transferindo o seu dinheiro, mas também abençoando aqueles a quem o Senhor colocar no seu coração e no seu caminho. Eu vou orar por você, para que você possa continuar descobrindo o que é ser rico para com Deus. E descobrindo, você possa fazer isso de propósito, porque o Senhor deseja, ama aqueles a quem o Senhor, aqueles a quem servem o Senhor, com aquilo que têm, com aquilo que são,
com o seu coração. Eu vou orar por você, que você possa aprender a fidelidade ao Senhor em tudo que você tem, em tudo que você é. Eu quero orar por você. Ó Deus, nós te agradecemos pela tua fidelidade, pela tua presença, palavra que diz aos nossos corações que o Senhor não nos abandonaria. Ó Deus, queremos te agradecer, porque diante de todas as circunstâncias, o Senhor é quem nos sustenta e nos fortalece. Ó Deus, nós te agradecemos pela tua fidelidade, pelo teu amor, pelo teu sustento a cada dia. Queremos, ó Pai, te pedir que o Senhor continue nos ensinando o que é ser rico para com Deus, o que é ser rico para o Senhor, que as nossas atitudes possam expressar essa riqueza que vem do Senhor e precisa voltar ao Senhor. O Senhor estende a mão sobre as finanças de cada um e possamos, ó Pai, não sermos comandados pelo dinheiro, comandados pelos bens, mas que possamos colocar sempre ao teu serviço. Ó Deus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. Para a honra e glória do teu nome é que nós te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Santo, Deus poderoso, Santo, Santo, Deus poderoso. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Santo, Santo, Deus poderoso, Santo, Santo, Deus poderoso, Santo, Santo, Deus poderoso. Deus poderoso. Ó Deus, me sondas, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei me
estás presente a me cercar em todo tempo. Eu sei me amas, eu sei me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Tu és meu guia, meu protetor. Tua mão me firma, eu sei me amas, eu sei me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. Nesse momento, vamos ouvir a palavra do Senhor através da mensagem, através da vida do pastor Elisiário. Para quem não sabe, o pastor Elisiário, nós estudamos juntos na mesma classe, na mesma turma. E sempre foi um aluno bom, um aluno estudioso. Então, eu quero te convidar a prestar atenção, a receber da parte do Senhor sobre a sua vida. Nesse momento de celebrar e confiar no Senhor, possamos, nesse momento, orar pela vida do pastor Elisiário, também pela Roberta, pelo Samuel, que toda a família possam receber da graça, da bênção do Senhor. Ó Deus, nós te agradecemos pela vida do pastor Elisiário, que começou a sua carreira da fé aqui na igreja em São Mateus. Nós te agradecemos pela tua porção sobre a vida deles. Ó Deus, renova, restaura, fortalece o Senhor conforme a tua vontade. E possamos, ó Pai, receber da tua porção, receber da bênção do Senhor, através da vida dele. Abençoa, Senhor, a Roberta, sua esposa, abençoa também o Samuel, que eles possam, ó Pai, experimentando do Senhor, possam seguir o Senhor em tudo, para a honra e glória do teu nome. É que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz. Quero aqui expressar minha alegria
o meu contentamento, a minha satisfação em poder participar desse momento com vocês, desse aniversário, não é um aniversário qualquer, um mega aniversário, 25 anos de vida e missão de uma igreja, de um povo que se colocou e tem se colocado à disposição do Senhor para servi-lo, para caminhar, para reproduzir ali à luz da sua palavra, os modelos, os testemunhos daquilo que ele deixou para nós e com isso atrair, convidar vidas para também conhecer a Jesus. Portanto, uma alegria imensa estar participando com vocês, ainda que nesses moldes, certamente seria muito mais prazeroso se estivéssemos juntos, né, no templo, de mãos dadas, famílias reunidas, todos juntos louvando, adorando ao Senhor nessa data em especial. Contudo, o distanciamento, igrejas de portas fechadas, a pandemia tem causado, infelizmente, muito disso, não é? E nós estamos aí orando para que logo tudo isso acabe e venhamos a celebrar da maneira que nós mais gostamos, que é estarmos juntos no templo. Contudo, quando não acontece, ainda não. Nós continuamos, isso não tira para nós o nosso desejo, não tira em nós, aliás, o nosso desejo de agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós e por tudo que Ele ainda há de fazer. Eu quero agradecer aí o convite da pastora Patrícia, que Deus continue abençoando a sua vida, o pastor Wesley, toda a liderança dessa igreja, os irmãos, as irmãs, meus amigos, a minha família, porque de fato eu nasci nesse lugar. Tudo que sou, muito da minha vida, do meu ministério, da minha experiência com Deus, nasce a partir da minha chegada nessa igreja, a qual eu vou sempre nutrir um carinho imenso e sempre servirá de testemunho por onde eu tenho passado, como tem servido, aliás. Que Deus continue abençoando vocês e saiba que vocês me encheram de alegria. Estou muito grato, feliz por ter a oportunidade de participar dessa celebração dos 25 anos de vida dessa igreja. Eu sempre tenho dito que a igreja é eu e você, somos nós. O que está lá, né, no endereço a qual nós estamos hoje é o templo, é a estrutura que nos abriga do frio, do vento, da chuva, do calor, não é? E nós somos a igreja. Portanto, você está de parabéns, a sua família está de parabéns. Esses 25 anos é você, sou eu, somos nós que completamos 25 anos sendo a igreja de Jesus Cristo nesse lugar. Parabéns, que Deus abençoe a todos. Queridos, eu quero aqui também frisar que vocês foram inspirados, abençoados por Deus ao encontrar um tema como esse. Como prata reflete o seu autor, desejamos refletir a Cristo. E aí quando vocês levam para esse texto de Efésios 5:1, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, eu acredito, queridos irmãos, que vocês foram felizes na escolha, porque de fato, num tempo atual, num tempo difícil, um tempo de tanto sabor, de tanta luta, sofrimento, saber que existem homens e mulheres que querem, desejam ser imitadores de Cristo, que querem brilhar como a prata, eu acredito que isso realmente é algo que alegra o coração de Deus. Portanto, que Deus abençoe, foi um tema assim maravilhoso. Contudo, eu quero dividir com vocês e vamos falar um pouquinho sobre essa questão do imitar a Cristo à luz do exemplo, não é? E eu acredito, até coloquei aqui um subtítulo, que podemos assim dizer, para a mensagem: uma igreja que sonha e se esforça a ser, aliás, uma igreja que sonha a brilhar, em brilhar todos os dias, ela se esforça a ser o exemplo de Cristo por onde ela passar. Então eu entendo que esses 25 anos de vida, de existência da igreja em São Mateus, é uma igreja que teve no seu nascedouro a condição de ser exemplo de Cristo. Eu me trago aqui a memória, puxando meus arquivos da memória, eu me lembro de quando nasce na garagem, né, daquela casa onde nasceu tudo, no ponto missionário, um pouquinho antes na sala da casa da Zilda, do Paulo. Eu acredito que as pessoas que foram chegando ali, eu não cheguei ainda nessa fase da casa do Paulo, quando os cultos, as reuniões eram feitas lá na sala da casa do nosso irmão Paulo, da nossa irmã Zilda. Eu cheguei um pouco depois, logo depois, quando já tinha se alugado uma casa e os cultos eram feitos naquela garagem, as aulas da escola dominical eram nos quartos, né, daquela casa, uma casa boa, confortável, contudo, passou a ser o templo onde a igreja se reunia ali para louvar, para adorar ao Senhor.
Ou seja, da raiz, do nascedouro de tudo aquilo, Deus já estava nos dando a oportunidade de ser exemplos, de imitar a Ele e a partir do imitar a Ele, ser exemplo para todos e todas que iam se achegando com o passar do tempo. Não é? Eu tenho certeza que tantos que chegaram naquela época, como eu cheguei naquela época, ao ver os exemplos das pessoas que ali estavam, pessoas que estavam imitando a Jesus em todo momento, nas suas condutas, no seu andar diário, nos seus comportamentos, com certeza me atraiu, eu ali me acheguei, fiquei, e hoje eu estou aqui, grato por aquele tempo, por aquele momento, e certo que assim como naquele momento eu aprendi também a caminhar sobre esse desejo de imitar a Cristo em todo momento, para ser o modelo a ser usado por Ele. Amém? E nessa dimensão, sobre essa ideia do imitar sendo modelo, eu quero ler um texto de Filipenses, né, que está indo nessa direção aí do tema. Filipenses capítulo 2, versículos 5, do 5 ao 11. Amém? Que diz assim, olha, uma carta de Paulo, assim como a de Efésios, aos Filipenses, diz o seguinte: o exemplo de Cristo na humilhação. Tende entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Versículo 7. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, como bem sabemos, até a morte e morte de cruz, e por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E por último, o versículo 11 diz: e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Queridos, essa palavra, como eu disse, reflete realmente essa dimensão de ser um modelo. E eu entendo claramente a igreja em São Mateus, vocês que são a igreja, não é? Nós em Jardim Ariz, todos os demais povos que confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós aprendemos de antemão a imitá-los, imitar os seus testemunhos, a sua maneira de agir, o seu andar, e a partir desse ato de imitar, aprender e reproduzir, sendo um modelo vivo, um modelo eficaz, que leva homens e mulheres a conhecer a Deus todos os dias. E sobre essa dimensão, eu quero dividir com vocês que tudo que pode ser imitado passa a ser aquilo que serve de modelo a ser reproduzido. E Cristo pode e deve ser imitado por mim e por você. Eu, em todo momento, precisamos olhar para Ele e dizer: eu quero imitar. Aliás, melhor dizendo assim, fica mais fácil para entender. Eu quero imitar todos os dias as ações, o comportamento, as atitudes dele, para que eu possa reproduzir no tempo a qual eu estou inserido. Não é? Essa é a dinâmica, é a chamada da igreja que quer agradar a Deus em todo momento, né? Ou seja, um exemplo, por exemplo, muito básico, mas um pai, uma mãe deve e precisa ser o bom exemplo para os seus filhos. Você que tem filho, eu tenho filho, nós precisamos almejar que os nossos filhos olhem para nós e desejem andar como nós estamos andando. É uma grande responsabilidade, sim, você que tem filho sabe disso, mas se nós estamos caminhando um caminho reto, estamos caminhando um caminho seguro, dando um bom testemunho, um bom exemplo de vida, não há nada de mal em dizer: Deus, eu quero que os meus filhos sejam como eu. Né? É algo sério, importante, responsável, mas enfim, é uma postura de que eu e você precisamos almejar todos os dias. Lembra da frase, aliás, uma frase muito popular que diz que somos o livro que as pessoas no mundo estão lendo? Fato é, ou seja, alguém está olhando para nós, lendo as nossas posturas, os nossos comportamentos, e a partir de então vão reproduzir isso, para o bem ou para o mal. Então é algo para se pensar. Ou seja, um cidadão de bem pode sim ser um bom exemplo a ser imitado. Quantas pessoas tem à nossa volta? Eu mesmo tenho muitas pessoas que quando eu tenho ali um dedinho de conversa, ali meia horinha de conversa, eu olho: puxa vida, como eu quero ser igual a essa pessoa. Eu falo isso tranquilamente porque tem muitas pessoas boas.
Ainda que o mundo, segundo a palavra, nós podemos entender, o mundo já marcado pelo pecado, existem uma multidão, aliás, de pessoas com um bom testemunho que eu e você pode aprender, imitar e reproduzir em todo momento. Paulo sabia muito bem disso. Ele vai dizer lá certa vez: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. A intimidade de Paulo era tão grande, né? Ele tinha uma vida tão reta, digna diante de Deus, que ele teve essa responsabilidade, não somente, mas ele teve essa coragem de dizer: olha, vocês querem conhecer a Cristo? Olhem para mim. Vocês querem conhecer e saber como servir, né, ser um bom servo? Olha para mim, vocês vão aprender. Vocês querem saber como ser alguém com um caráter inquestionável? Olhe para mim. E a partir desse olhar vocês vão conhecer a Cristo. Né? Isso é maravilhoso, saber que teve homens nessa condição. E eu e você não estamos longe, nós somos iguais. Carne e osso, se apertar dói. Portanto, podemos sim também ter essa postura e essa dinâmica, né? Aliás, a Bíblia ela está repleta, cheia de ensinamentos, exemplos e modelos que foram deixados para que eu e você viéssemos a estruturar a nossa vida e seguir todos os dias. Aquele, pois, que diz que está nele, segundo o texto, deve também andar como ele andou. Se eu estivesse no tempo vendo você, certamente eu ia pedir, eu ia incentivar você a dizer amém por isso. Porque nós estamos nele. E se nós estamos nele, nele quem? Jesus. Diz a palavra que nós devemos andar como ele andou. Para que as pessoas passem a olhar para nós e desejem também a conhecer Cristo através do nosso testemunho. Há um outro texto de Paulo que vai dizer: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Ou seja, nesse texto que nós lemos, nós percebemos Cristo sendo e deixando o maior modelo para a igreja seguir. O maior deles, o maior de todos. Né? Não há como se perder no caminho. Não há como andar e dizer assim: olha, não tem como, eu não sei para onde ir. O modelo está na nossa frente. Vão e seja como Cristo. Ou seja, quando Paulo vai dizer assim: olha, tende em vós esse mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, a qual, subsistindo em forma de Deus, aliás, em forma de Deus, não julgou ser igual a ele, que é algo que era muito natural, mas ele esvaziou-se, tomando uma forma de servo, feito semelhante aos homens. Né? Essa postura, diz o texto, de humildade diante dos homens, foi que levou ele a ser exaltado diante de Deus. Isso para mim e para você não tem como ser, aliás, não se tornar um modelo principal para que você possa olhar e dizer assim: eu quero reproduzir de igual forma. Por isso diz o texto também: Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está sobre todo nome, para que em nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. A igreja, quando ela olha para esse modelo maior e ela começa a almejar, a aprender e a caminhar sobre esse modelo, o mundo vai olhar para essa igreja, e eu e você, e vai se dobrar, não diante da igreja, mas vai se dobrar diante de Jesus, segundo o direcionamento da palavra. E eu e você, nós temos esse privilégio, porque mas é uma grande responsabilidade, sim, mas é um grande privilégio estar nessa condição de ser esse canal, de ser essa ponte, de ser esse modelo a qual o mundo pode se espelhar e conhecer a Cristo através de nós. Através realmente dos nossos desejos, segundo Paulo, de imitar a Deus, de imitar o Senhor. E a partir de então nós vamos começar a perceber que o mundo vai ter um referencial, e esse referencial é a nossa vida, é eu e você. Contudo, irmãos e irmãs, quando nós falamos de cristianismo, logo nós lembramos de Cristo, isso é fato. Ao lembrarmos de Cristo, lembramos de um ser que nos deixou modelos, que ele mesmo fez questão de não só nos apresentar em teoria, mas em prática. Né? Aquele que se achegou, caminhou de lado a lado com pecadores, homens imperfeitos, falhos. Ele está dizendo hoje para mim e para você que somos a igreja: vão e façam o mesmo. Ele nos deixou um modelo prático de como
devemos amar o nosso próximo, como devemos se relacionar, como devemos viver uma vida em comunhão com Deus, né? Como agradar a Deus no dia a dia, na nossa vida. Ele deixou claro para nós de como fazer, né? Ou seja, o grande problema, eu pontuei isso aqui no texto, o grande problema do cristianismo hoje, esse cristianismo modernizado que tem acontecido hoje em nosso meio, é que as pessoas estão conhecendo muito de Cristo, conhecendo muito das Escrituras, sendo doutores, né? Pessoas que conhecem muito da palavra, das Escrituras, mas tem encontrado uma grande dificuldade de reproduzir os modelos contidos nessa palavra. E eu entendo que o nosso grande desafio realmente é aprender tudo de Bíblia, tudo da palavra de Deus, e a partir de então dizer: Deus, eu quero agora colocar em prática tudo aquilo à luz dos modelos que Jesus Cristo deixou para nós, né? E o texto de Paulo que foi citado no tema, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, eu entendo, eu divido isso com você, principalmente nessa data comemorativa, nessa data de olhar o retrovisor da vida de fé e olhar os grandes feitos que Jesus já permitiu que eu e você vivesse, mas olhar para frente diante do tema para ser imitadores de Deus como filhos amados. Para sermos, é necessário, realmente precisamos seguir o modelo da renúncia que ele nos deixou. A renúncia, uma palavra tão simples, tão clara, não é no seu significado, mas que remete aí você a ter uma grande postura ou uma decisão, porque renunciar não é fácil. E a pergunta que eu faço para você hoje, você que está me assistindo, você Igreja de Jesus, né? Você está pronto ou pronta para renunciar às suas vontades em favor do outro nesse momento para que Cristo seja glorificado? Essa pergunta eu faço para mim mesmo e eu faço para você que está hoje, você que é a Igreja de Jesus. Nós estamos prontos? Cristo deixou a eternidade, onde receberia o eterno amor, a honra do Deus Pai, do Espírito Santo, louvor e adoração dos anjos, para assumir o quê? Uma forma de servo. Uma forma daquele que vem realmente, que foi odiado, desonrado, hostilizado, muito sofrimento, a qual ele não merecia, ele passou. Ou seja, para que eu e você hoje viéssemos a ter vida, viéssemos a ter o direito de escolha. Aquele que não precisava renunciar nada, ele renunciou em favor do outro. E nessa renúncia ele deixou um modelo para que a igreja atual, a igreja hoje, eu e você, pudéssemos também aprender e reproduzir. A primeira lição da escola de Cristo, que aprendemos à luz da palavra de Cristo, é realmente essa renúncia, abrir mão das nossas vontades, para que o outro venha a ser acolhido e nesse ato de acolher ele possa reconhecer Cristo como Senhor e Salvador. Essa é a postura que deve ser a postura da igreja nos dias atuais. Ou seja, devemos deixar de pensar em nós mesmos e muitas vezes para pensar no outro, porque eu e você já conhecemos a Cristo. A palavra já está enxertada em nosso coração e há uma multidão de pessoas que precisam ainda se render a essa palavra, e Deus quer usar a vida da igreja que caminha hoje para tal prática venha acontecer. Ou seja, olhar para o lado, interceder, estender a mão ao outro e trazer o outro para perto. A partir de então, nós podemos entender que para que isso venha acontecer, nós precisamos renunciar às nossas vontades. Enquanto nós pensamos nos outros, de imediato o Senhor pensa em nós. Nunca estaremos desassistidos pelo Senhor, porque nós estamos no centro da sua vontade, tendo uma postura tal. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Para sermos esses imitadores de Cristo, nós precisamos seguir um outro modelo, o modelo da humildade que Ele nos deixou também. Deus se manifesta, meus irmãos e irmãs, nas três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. A harmonia entre eles, há uma harmonia, nem um menor, nem outro maior, todos iguais, se unem para mostrar para nós que a igreja ela avança em 25 anos, em 30 anos, em 40 anos, e assim segue, sendo exemplo, sendo modelo e sendo unida em Cristo Jesus.
O esvaziamento, eu quero frisar isso para você, o esvaziamento de Cristo tem a ver com o fato de que, ao assumir essa forma humana, ele decidiu não fazer-se independente, não é? Do Espírito Santo, do Deus Pai, não. Ele se torna uma pessoa na Trindade, para que eu e você hoje pudéssemos olhar para essa Trindade e dizer assim: é possível caminhar em união, é possível caminhar em comunhão, é possível estar juntos para estar fortes diante do Senhor e nesse estar junto cumprir a vontade de Deus enquanto estamos nesse mundo. Devemos buscar todo o tempo se humilhar perante Deus. O texto de Tiago ele é claro quando diz lá no capítulo 4, versículo 10: humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará, segundo a palavra de Deus. 1 Pedro 5,6 diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo Ele, o Senhor, vos exalte. Ou seja, meus irmãos e irmãs, essa é uma postura da igreja, ou seja, para a igreja nesse tempo. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, reflete, ou remete, podemos dizer assim, melhor dizendo, que eu e você precisamos seguir o modelo do quê? Do sacrifício. Abrir mão de algumas coisas, renunciar a algumas coisas ou sacrificar algumas coisas. Quando, em forma de homem, ele ofereceu a sua vida em obediência ao propósito salvífico de Deus, do Deus Pai, pendurado numa cruz do Calvário, ele estava dizendo assim: olha, não meçam esforços, igreja, não meçam esforços para que o mundo conheça Deus através da vida de vocês. O maior dos sacrifícios ele fez, ele realizou. Mas hoje ele está me chamando, eu e você, a não entregar um sacrifício que eu e você não possa cumprir. Mas um sacrifício que eu e você possa cumprir para que o mundo conheça Deus através de nós. Para que o mundo conheça Cristo através da postura de homens e mulheres que já conhecem a sua palavra, que já conhece a experiência com o Espírito Santo. Ou seja, é um chamado divino para mim e para você. É um chamado divino para a Igreja Metodista em São Mateus, em Jardim Arise, todas as demais igrejas, todos os povos que confessam a Cristo como seu Senhor e Salvador. Há um autor chamado Frank Flannery que diz o seguinte: grande parte do nosso cristianismo atual está encharcado de sentimento, de conhecimento, mas desprovido de sacrifícios. Aquilo que já falamos na introdução. O nosso cristianismo hoje, ele conhece muito de sentimento, de teoria, mas muitas das vezes falta a ação. E a igreja hoje, eu e você somos chamados para o ID, para a ação prática, para que o mundo conheça Cristo, através do exemplo dado e reproduzido por nós. Devemos nos sacrificar uns pelos outros, seguindo o exemplo de Cristo. Aquilo que Ele deixou para mim e para você nas Escrituras, mortificando a nossa carne, na busca do servir ao outro. Cristo nos deixou o exemplo e devemos seguir as suas pegadas, andar como Ele andou. Essa é a dinâmica da fé. E por fim, eu quero aqui já encerrando, dizer para você algo que me chamou muita atenção, aliás, tem me chamado muita atenção nesse tempo que nós estamos vivendo, esse tempo de pandemia, um tempo muito difícil. Não há nada mais difícil do que você estar longe da comunidade de fé, não ter os nossos tradicionais cultos nos domingos, as nossas celebrações, ali estar tocando, se abraçando, antes, durante e depois, né, dos nossos cultos. E estamos sentindo muita falta. Contudo, algo que eu acredito que temos aprendido no decorrer dessa nossa caminhada, pandemia, tema atual, ano passado e esse ano, e muitas coisas, e a pergunta é essa: o que nós temos aprendido durante essa pandemia como igreja de Jesus? O que a igreja tem aprendido, não é? Nesse tempo. Algumas pessoas falam assim: olha, como vai ser a igreja pós-pandemia? Quando passar tudo isso, como vai ser essa igreja? Há uma fala que muitos estão desanimados, há uma fala que aquele que estava desanimado já lá atrás ficou mais desanimado ainda, há uma fala de que a igreja não será mais a mesma após pandemia. E eu costumo trabalhar com a minha igreja em Jardim Arise de uma forma diferente. Que igreja queremos ser durante a pandemia? Que igreja eu e você? Que igreja queremos ser durante o processo da pandemia que infelizmente está instaurado não só no Brasil, mas no mundo? Que igreja nós queremos ser? Eu tenho trabalhado muito isso e eu entendo, como eu tenho dividido com os meus irmãos na igreja, que nós precisamos ser pontes,
canais de ajuda àquele que sofre. O processo da pandemia, o tempo da pandemia é um tempo oportuno. Infelizmente um tempo triste, um tempo de muito sofrimento, mas é um tempo oportuno para a igreja se colocar à disposição de Deus e dizer: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Num tempo onde de tanto sofrimento, pessoas se lamentando, sofrendo, pessoas aí passando por mazelas, dificuldades, é a hora oportuna da igreja se apresentar e dizer: eis-me aqui, Senhor. De uma forma ou de outra, usa a minha vida para que esse mundo que sofre venha conhecê-lo através da vida da igreja, que já conhece a Jesus. Essa é a grande oportunidade que a igreja tem de se fazer presente. Do vizinho da direita, da esquerda, da rua, onde você está inserido como igreja, possa passar em frente e dizer aqui: olha, aqui dentro há um povo que conhece a Jesus e que testifica os modelos que Jesus deixou todos os dias. Precisamos realmente brilhar a luz de Cristo em meio à escuridão causada pelo pecado, causada pela pandemia. Precisamos ser sal, ser luz dessa terra em todo momento e dizer: Senhor, eu não estou aqui por acaso. Eu estou aqui principalmente para no momento do caos eu ser a diferença no meio do caos. Que assim seja, meus irmãos e irmãs, na minha vida, na sua vida, que possamos caminhar nos caminhos do Evangelho, mas sempre tendo como a oração principal: Deus, eu quero ser um modelo que o mundo possa olhar para mim e conhecer ao Senhor. Eu quero brilhar como a prata, eu quero refletir a luz do Senhor por onde eu passar. Que assim seja na Igreja Metodista em São Mateus, ou seja, não só não no espaço físico, ele é o espaço, volto a dizer, mas na tua vida, na minha vida, nas nossas vidas, que nós possamos a cada dia brilhar e que o mundo possa conhecer a Jesus através da minha vida e da sua vida. Amém, meus queridos? Que Deus nos abençoe. Mais uma vez eu sou muito grato por poder participar desse tempo com vocês, ser muito grato por todas as pessoas que me ajudaram nesse processo, que têm me ajudado até o dia de hoje, pessoas que foram importantes na minha vida. Eu me lembro de cada família em detalhes, porque eu tive a honra e o privilégio de pastoreá-los. Então, assim, para mim é um prazer. E eu sou muito grato, feliz, muito feliz. Vocês me fizeram muito feliz nesse dia por participar desse momento em especial. Que o Espírito Santo continue conduzindo a vida de vocês, continue abençoando a vida de vocês, que vocês possam a cada dia sentir-se fortes, porque sim, vocês são fortes. Sabe por quê? Porque nós não caminhamos pelas nossas forças, mas caminhamos pela força que vem do Senhor a cada dia, a luz da palavra do Espírito Santo. Parabéns, Igreja Metodista em São Mateus. Parabéns a todas as famílias que aí estão, aquelas que não mais fazem parte, mas passaram por essa igreja, construíram algo para essa igreja e hoje ela existe pelo fundamento da palavra, pela ajuda do Espírito Santo e pelo corpo que se reúne hoje para louvar e adorar o nome do Senhor. Amém? Que possamos ter muitos e muitos anos para comemorar. Vida longa para a comunidade metodista em São Mateus, seja para você, meu amado e minha amada irmã. Que Deus os abençoe ricamente, não só hoje, mas para todos sempre, em nome de Jesus. Um beijo para você, até breve. Olá, irmãos e irmãs, graça e a paz. Que alegria e honra minha em poder fazer parte de uma comunidade tão incrível. Nesses 3 anos que eu estou em São Mateus tem sido bênção, e tem marcado a minha vida. Eu tenho certeza que o Senhor tem muito mais para fazer sobre a vida de vocês. Eu quero desejar a vocês toda a sorte de bênção, felicidades, mais um ano de vida diante da presença do Senhor. Feliz aniversário para essa comunidade tão marcante, que tem marcado a vida das pessoas e tem marcado a minha vida. Não tem sido fácil, não foi fácil a caminhada até aqui, mas eu tenho certeza que o Senhor tem guiado o passo de vocês. Tenho certeza que o Senhor tem cuidado da vida de vocês, dessa comunidade incrível, dessa comunidade que é amada, essa comunidade que ama o Senhor, que deseja amar ao Senhor a cada dia mais. Muitas felicidades para vocês, que como pastor acadêmico, a minha oração é que o Senhor continue derramando de toda a bênção
né, de todo o amor, de toda a graça sobre a vida de vocês. Para mim é uma honra, é uma alegria como pastor acadêmico estar aqui desejando feliz aniversário a vocês. Tá bem? Deus abençoe, muitas felicidades. Estou muito feliz e sou muito grato a Deus em poder encontrar vocês, em poder ser pastor acadêmico da vida de vocês, tá bom? Deus abençoe, muitas felicidades. Amém. Olá, graça e paz, 25 anos de vida, missão, aniversário da Igreja Metodista em São Mateus, São Paulo. Como eu disse anteriormente, parabéns para todos os membros da nossa igreja por esses 25 anos de aniversário. Bodas de prata. A nossa gratidão a Deus por todos aqueles e aquelas que contribuíram para a formação e o estabelecimento da nossa igreja. Agradecemos a Deus pela vida da Igreja Triunfante. Pessoas que participaram da nossa igreja, se mudaram, enfim. Pessoas que ajudaram, pastores, seminaristas que colaboraram nessa história tão bonita. Gostaria de ler 2 versículos para vocês neste momento. Está em Juízes 4 e 5, que diz assim: Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. Os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Amém. No decorrer dessa semana, nos meus momentos devocionais, eu me lembrei desse texto e meditei nesse texto, que fala de Débora, que era uma juíza, uma profetisa que servia ao Senhor. E o texto ressalta que ela julgava Israel debaixo de uma palmeira. A palmeira era um lugar determinado, onde as pessoas se encontravam com um propósito. E um lugar determinado é algo fundamental para que nós nos posicionemos física e espiritualmente para ouvir a Deus. No caso de Débora, debaixo da palmeira. Para nós, é na rua Titânia, 383. E esse posicionamento é fundamental porque é uma necessidade que temos de encontrar um local e um tempo para, de forma paciente e regular, ouvirmos a voz do Senhor, esperarmos do Senhor, louvarmos ao Senhor e também participar dos momentos da ceia do Senhor. É claro que temos aprendido muito nessa pandemia, nos adaptamos nessa pandemia. Sabemos que Deus está em todos os lugares, especialmente na nossa vida, no nosso lar, mas o nosso templo, o templo físico, é um lugar especial para todos nós. A segunda coisa que me chamou muita atenção nesse texto, e que eu quero compartilhar com vocês também, é que assim como Débora, que era uma profetisa, uma juíza, marcou o seu tempo, nós temos a oportunidade hoje de completar 25 anos da Igreja Metodista em São Mateus, com a liderança de uma mulher, a pastora Patrícia, serva do Senhor. E como ela mesmo diz, ela não faz o trabalho sozinha, ela não está sozinha. Tem o pastor Thalisson, toda a liderança da igreja, os demais membros da igreja. Mas é uma bênção que Deus reservou para todos nós, de testemunharmos a nossa fé sobre a liderança da pastora Patrícia. E de forma especial nesse ano que completamos 25 anos. E assim como na história bíblica a profetisa Débora encorajou Baraque, que foi o personagem bíblico, a vencer a guerra contra os cananitas, eu oro para que a pastora Patrícia possa também nos liderar
a fim de que cada um de nós possamos vencer os desafios do nosso tempo. Que Deus, portanto, abençoe a pastora Patrícia, pastor Thalisson, que Deus abençoe cada um de vocês, meus irmãos e minhas irmãs, e parabéns para a igreja mais uma vez. Muito obrigado. Quero parabenizar a você, irmão e irmã, que tem sido fiel ao Senhor nesse tempo que você tem louvado, servido ao Senhor na Igreja Metodista em São Mateus. Tenho certeza que para alguns se passaram 25 anos, como aqueles que começaram lá nas reuniões de oração na casa da Dona Zilda, do seu Paulo. Nós louvamos a Deus pela vida deles que iniciaram esse projeto, iniciaram essa igreja na sua própria sala. Nós queremos também louvar a Deus por estes que foram chegando ao longo do caminho. E nesses 25 anos, o Senhor tem acrescentado no nosso meio. Por isso eu quero te dar os parabéns, agradecer a Deus pela sua vida, porque nesse tempo você tem permanecido. Eu sei que essa é uma das tarefas mais difíceis, porque todos nós passamos por lutas, desafios, mas o Senhor tem sido o Deus presente. E por isso eu quero louvar a Deus, orar pela sua vida, para que não seja mais 25, mas sejam 50, 75 de anos à frente, que nós teremos ainda na igreja em São Mateus. Por isso eu quero te abençoar, pedir que o Senhor derrame as mais ricas bênçãos sobre você, sua família, e que nesse tempo de festa, você que separou aí o seu bolo, vamos comemorar, vamos celebrar o Senhor por esses 25 anos, que possamos refletir a Cristo aonde o Senhor tem nos colocado, seja no trabalho, seja em casa, que o Senhor seja o teu Senhor, aquele que te orienta, te fortalece, te acompanha nessa caminhada cristã. Quero orar por você. Ó Deus, nós te agradecemos, porque o Senhor tem nos dado o privilégio de vivermos, de aprendermos, de ouvirmos da Tua Palavra através desta igreja. Ó Deus, nós queremos, ó Pai, continuar fazendo a diferença nesse lugar, neste bairro, e por isso, Senhor, te pedimos, orienta-nos segundo a Tua vontade, orienta-nos segundo o Teu querer, que este caminho, esta vida cristã que o Senhor tem nos sugerido, que possamos viver para o Senhor. Ó Deus, nós te agradecemos, porque sabemos que até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor tem nos fortalecido, o Senhor tem sido conosco, tem participado, tem nos orientado. Queremos te pedir, ó Pai, que a Tua bênção esteja sobre nós, esteja, Senhor, sobre a Tua igreja, firmada nesse lugar. Possamos dar um bom testemunho do Senhor neste bairro, nesta cidade, e que as pessoas possam conhecer o Senhor através das nossas vidas. Ó Deus, estende, Senhor, a Tua mão, e possamos, ó Pai, agradar o Teu coração. Em nome de Jesus. Amém. Que a bênção do Senhor nosso Deus, a bênção do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, seja sobre a sua vida, seja sobre a sua família, seja sobre todo o povo de Deus. A bênção de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, a bênção do Espírito Santo, que nos fortalece, que nos ensina, que nos consola, que nos exorta.
Que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo seja sobre você, sua família e sobre todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, você possa continuar refletindo a Cristo por onde você for. Deus abençoe.